Boa tarde, Gabriel. Tudo Boa certo? tarde, beleza? Eu queria começar falando um pouquinho sobre o seu início dentro do MMA, nossa entrevista, que foi no boxe, né? Aos 14. Eu queria saber um pouquinho sobre como foi essa sua transição do boxe pro MMA como geral. Então, eu já tinha meu irmão que lutava, né? O Ismael, que já fazia o MMA, já lutava o MMA. E eu só lutava boxe ali, o jiu-jitsu. E até que chegou um momento que a gente fez a transição, né? Minha pro MMA. É, fui campeão brasileiro, é, do boxe, do amador e do profissional. E depois disso, a gente passou pro MMA, né? Que ali começou a carreira. Eu queria falar um pouquinho também sobre o fato de você ter um irmão no UFC, né? Que isso é algo meio raro de acontecer, de ter duas pessoas no topo do esporte, assim. Alguns outros exemplos são o Topuria e o Alexandre, né? Sim. Eles. Inclusive, meus tios também já fizeram isso, o Yuri e Danilo Leporte. Queria saber um pouquinho como isso é para você em casa, como que é a rotina. Então, é um grande feito, né? Os dois entrarem no maior evento do mundo, de MMA, entendeu? Minha família sempre apoia a gente bastante, sempre tá ali em oração, pelas nossas vidas ali. Minha mãe sempre tá ali cuidando da gente, preparando a dieta ali quando a gente vai lutar, sempre cuidando bem. E esse apoio, a gente tem esse apoio, né? Da nossa família, dos amigos também. Todo mundo ali em prol da gente, da nossa carreira e da nossa vitória também. Certeza, e poder lutar em alguns cards junto com seu irmão deve ser uma sensação muito única, né? Pô, a gente lutou com o Tennessee junto, né? No mesmo card, lutamos, acho que dois UFC aí no mesmo card também, entendeu? E, pô, é muito bom, né? Ter, ter esse sentimento dos dois ali vencer, os dois realizando sonhos ali. Isso é muito bom. Mas às vezes não é muito bom quando os dois lutam no mesmo card, um perde, o outro ganha, mas faz parte do trabalho. Faz parte. É, ter um irmão na mesma trajetória, né? Pode ser complicado por alguns aspectos não muito comuns, como esse que você acabou de falar, de você ter que preocupar, entre aspas, com um vencendo o outro na derrota, de saber como conciliar isso. E agora vocês também têm uma academia juntos, né? Que vocês comandam. Como que são esses desafios extra-campos, assim? Como que isso pode afetar Então, nas lutas? Então, a gente somos três irmãos, né? Eu e o Ismael e o nosso professor, que é o Odaí, né? O Odaí Samurai. A gente está com a nossa academia hoje, nosso centro de treinamento, que a gente montou esse ano aí. E, velho, tá muito, muito massa. A gente está conseguindo desenvolver, é, trazendo vários atletas também, montando carreiras aí de atletas também para chegar no maior evento do mundo. E isso está sendo bem legal. Eu estava estudando antes da nossa entrevista um pouquinho e eu vi que no Instagram da academia postou que tinham seis ou sete atletas da academia lutando esse final de semana, não é? No LFA e você no Isso, UFC? isso. Os atletas estão só crescendo na nossa academia. A gente tem 5 atletas que vão lutar o LFA agora sexta-feira e eu vou lutar no sábado. Então a gente teve que dividir o time aí. O Ismael teve que ficar em Brasília para acompanhar os meninos, os outros que vão lutar. E vieram mais dois coaches comigo para acompanhar a minha luta também. E tá só crescendo, né? Só evoluindo a cada dia. É, e falar um pouquinho sobre essa sua, né, você tem uma academia aqui em Brasília, e eu queria falar um pouquinho sobre os lutadores de Brasília, porque no UFC sempre foi repleto de lutadores, o maior nome hoje talvez, sendo, além de você e seu irmão, o Renato Moicano, né, que acabou com a derrota, infelizmente, no final de semana atrasado, e outros nomes, como os meus tios, como eu falei, o Rani, o Hassan Nduba. Como que você vê essa nova safra, né, nova era dos lutadores daqui da capital? Então, os atletas em Brasília estão evoluindo, né? Estão disputando aí com os melhores atletas, os maiores eventos também, entendeu? E está crescendo, os atletas em Brasília tá crescendo, tá indo grandes eventos para Brasília,
e os atletas estão representando bem, entendeu? Então acredito que está só crescendo e acredito que vai crescer mais ainda, vamos formar vários atletas aí de nomes, e acredito que isso vai acontecer. E agora, puxando um pouquinho pro lado da sua luta de agora. Você vai estar na sua sexta luta dentro da organização, já fazendo um co-main. Como que você enxerga esse feito grandioso que você atingiu a partir do seu esforço? Ah, eu tô muito feliz, né, com essa oportunidade que você tá me dando de lutar com um cara nomeado, né, que é o Thompson, um cara que tem uma história gigantesca aí no UFC, entendeu? Estou muito feliz com isso e muito feliz com a minha carreira também, porque não foi fácil chegar até aqui, mas graças a Deus está dando tudo certo. A gente está tendo uma caminhada muito boa aí, uma caminhada positiva no UFC, e isso é muito bom, né? E acredito que é só o começo da minha carreira. E um pouquinho mais sobre o Wonderboy, né? Quem você vai lutar. Como que você enxerga lutar com um atleta de 42 anos que está no UFC? Quanto tempo tá? Um dos favoritos dos fãs. Como que é essa emoção para você? Você assistia ele quando era mais jovem? Como que é isso para você? Um cara que assistia, né? Nem pensava em estar no UFC, né? Assistia ele. Um cara que já disputou títulos aí, já lutou com vários nomes grandes aí no MMA. Pô, tô muito feliz pela essa oportunidade que o UFC tá me dando de estar enfrentando o Underboy. É um cara que eu sempre fui fã dele e vou estar dividindo o octógono com ele. Isso é um sonho realizado. E eu posso ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Vou tentar ter uma performance ótima nessa luta e acredito que isso vai acontecer. O UFC ele tem o costume de colocar atletas mais jovens, né, as estrelas, contra os atletas mais experientes. Talvez para uma renovação da categoria, para passar o, entre aspas, hype dos atletas adiante, como a gente viu com o Anderson Silva e o Adesanya, e o Charles agora e o Topuria, né? Você enxerga essa luta assim? Você, ao vencer, ao possível vitória contra o Wonderboy, você se vê muito longe do cinturão? Como que você enxerga isso? Não, acredito que eu tô mais perto do cinturão. Pensei nessa luta aí, vou estar mais perto do cinturão, vou estar disputando ali com os 15 melhores, né? Então, vou estar ali coladinho com o cinturão. Acho que mais umas duas lutas aí, duas, três lutas, a gente já pode ter um cinturão aí pro Brasil. Então, acredito que é isso. Espero que venha. Amém. E agora um pouquinho sobre. Queria sua opinião sobre a má fase dos brasileiros nos eventos principais. Esse evento agora vai ser marcado na última luta da noite, sábado, vai ser marcado por um brasileiro lutando o maior nocauteador da história do UFC, né? O Derrick Lewis e o Chicão. Como que você enxerga isso? Ah, E o porquê? acredito que é luta, né? A gente não tem como prever, né? E as lutas principais que estão dando para os brasileiros sempre lutas muito duras, né? Lutas que muito difíceis, mas acredito que isso vai mudar. O Chicão nesse sábado agora vai vencer o Derek Lewis. Acredito que isso vai acontecer, entendeu? E vai dar uma mudada aí. Vamos voltar pro positivo aí, né? A gente viu com o Pantoja no final de semana passada, brasileiro na penúltima luta da noite foi vitorioso, né? Espero que nos manter a sequência. Exatamente, o Pantoja aí representou bem o Brasil. Felizmente o Charles não deu para ele, mas é isso, né? O MMA é isso. E acredito que o Brasil vai crescer a cada dia mais aí com os atletas de nomes, né? Agora eu queria perguntar um pouquinho para você, saber um pouquinho de você, o que que é vencer para você? Porque a gente sabe que a sua jornada até o UFC não foi fácil, né? Teve seus processos difíceis e tudo mais. Então eu queria saber um pouquinho para você sobre o que que é vencer. É ter seu nome anunciado
pelo Bruce Buffer no octógono, ter sua mão levantada pelo Herb Dean, o que seria vencer para você? Ah, isso levantar o braço ali, ter o braço levantado faz parte, né, de vencer. Mas não é só isso, é tu acordar todo dia ali e viver teu sonho, né? Isso para mim isso é vencer. Todo dia ele acordar e treinar, chegar aqui no UFC, lutar em outro país, representando o Brasil. Pô, isso já para mim também é vencer, entendeu? E tem várias outras coisas, né? O, Agora, voltando um pouquinho pro. A gente subiu, então eu gostaria de perguntar agora para você qual foi o momento mais difícil da sua carreira? O maior momento de superação que você teve? É, Ah, com, eu acredito que contra o Dalby, né? Quando eu perdi ali em São Paulo, né? Foi uma derrota bem dura. Tava vindo na ascensão ali, tava bem pra caramba. E tive uma derrota bem dura, mas faz parte, né? E isso foi bom para eu amadurecer como homem, como atleta, entendeu? E acredito que isso aconteceu, entendeu? E acredito que essas derrotas, quem sabe, quem consegue lidar com elas, no final sempre vence. Recentemente entrevistei o Moicano antes da luta dele agora, e ele comentou algo similar a você. Ele comentou sobre a derrota, não vou lembrar exatamente a derrota, mas que ele disse que teve que ter esse momento de amadurecimento. Sim, tem muitos atletas que não voltam, não evoluem com a derrota, né? Atletas que perdem ali já começando decadência total, né? Mas tem atletas que levam a primeira derrota ali e já volta melhor, já consegue passar os obstáculos ali e melhorar tecnicamente, a cabeça, o mental também, o físico, tudo, e consegue passar essa barreira, né? E um pouquinho sobre esse fator mental que você mencionou agora. Você é muito disciplinado, né? Fora do octógono, em todo o seu processo e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho como que é essa preparação mental e física, sua preparação no geral, como que influencia a sua performance dentro do ringue. Acredito que a disciplina é um dos fatores mais importantes aí, né? A disciplina, acho que acredito que seja isso. Você treinar todo dia ali, você focar na alimentação, focar no sono, entendeu? Sempre cuidando ali do corpo, porque querendo ou não é o nosso instrumento de trabalho, né? É o nosso corpo, então a gente tem que cuidar bastante. E não só isso, a disciplina é em tudo, né, na vida. É, um pouquinho sobre sonhando no futuro. Qual seria, com a vitória agora, quem que você gostaria de desafiar? Então, com essa vitória, acredito que um top 10 ali seria ideal. Tem os caras que estão vindo de derrota aí também. Tem o Leo Edwards que tá vindo aí de derrota. Belal Mohamed. Tem esses caras, né, que estão vindo de derrota e já estão já em decadência, né? E acredito que seria uma boa luta. Você aceitaria uma luta, talvez, contra o Carlos Prates? Sim, Aceitaria? sim, com certeza. Seria uma boa luta de trocação, né? Bom teste no Acredito que chão também. você, acredito que uma luta com o Carlos Prates seria uma luta interessante, hein? Seria pegada, né? Ainda mais Dá pra que fazer, dá pra fazer um fight night, hein? dá. Ainda mais falando um pouquinho, como a gente mencionou mais cedo, né? Tem um início no jiu-jitsu, retomando daqui. Como a gente estava comentando sobre a possível luta contra o Carlos Prates, né? Que agora está vindo de derrota. Você vê não estou falando que é algo certeiro, mas você vê a possibilidade dessa luta no futuro? Acredito que sim, ele é um cara que está crescendo também na organização e querendo ou não, a gente está disputando, querendo vencer e querendo o título, né? E acredito que é o pensamento dele, então com certeza a gente pode se enfrentar na frente aí e será um prazer também. Vai que dá certo. E as agendas batem, né?
batem certinho, é só descansar um pouquinho e voltar. Deixo o espaço aberto agora para você, se quiser mandar uma mensagem aqui para o pessoal de Brasília, o pessoal do Brasil que vai te acompanhar agora no UFC, o espaço é seu. Fala, galera. Gabriel Bonfim aqui. Ó, sabadão tem UFC e eu vou estar lutando, fazendo uma bela luta. Então, assistam, não percam. E um abraço aí pra galera de Brasília, hein? Tamo juntos. Abraço, Gabriel.